Então está no ar mais um episódio do Pod Pós, o podcast do programa de pós-graduação aqui da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Nós estamos no estúdio da Biblioteca Universitária aqui do Campus Central de Florianópolis, recebendo aqui com muita alegria Roselane Ripa, que é parte da comissão de bolsas, fez parte, né? Isso muda a cada ciclo, mas também professora aqui do nosso programa. E uma alegria poder falar hoje nesse episódio, falar sobre as bolsas. É possível ter direito a uma bolsa e poder estudar um mestrado e doutorado? Rose, vou te chamar assim, minha querida colega, falar um pouco então, dentro de uma universidade pública, de uma pós-graduação que é gratuita, qual é a importância das bolsas e que quem tem interesse em saber mais, o que precisa saber? Oi, Ivan, obrigada pelo convite. Sou da comissão de bolsa há já algum tempo. De fato, a comissão ela tem renovações, né? Então compõe a comissão também a professora Viviane e o estudante Vitor, que é do doutorado. E essa comissão, então, ela tem uma portaria e se reúne periodicamente para atribuição dessas bolsas. A bolsa ela tem uma característica, no nosso caso, que ela não é uma bolsa para mensalidade, né? O nosso curso ele é gratuito, então não tem cobrança de nenhuma taxa, desde a inscrição até a retirada do diploma. E essa bolsa ela é destinada por agências de fomento, que a gente vai conversar um pouquinho mais depois, com o objetivo da inclusão e permanência. Então, são bolsas de até 24 meses para os mestrandos e bolsas de até 48 meses para os doutorandos. Esse até é importante porque depende do momento em que o estudante consegue a bolsa, que aí calcula-se a partir do tempo que ele tem de integralização do curso. Bacana. Ou seja, é possível pleitear uma bolsa, mas isso não acontece logo no início da entrada. Então, na entrada do programa, seja candidatos e candidatas a mestrado e doutorado, eles primeiro ingressam no programa e depois os que estão aptos e desejam concorrer às bolsas vão concorrer entre os que estão no programa, não necessariamente nesse fluxo de entrada, mas eles vão ter a possibilidade de concorrer bolsas e poderem ter a dignidade de ter um auxílio para estudar durante aquele período. Porém, em um momento falou sobre agências de fomento, porque muitas pessoas perguntariam, bom, de onde vem esse dinheiro, né? A UDESC que paga essa bolsa ou existem agências que fomentam a pesquisa e a pós-graduação no Brasil? O estudante ele ingressa no nosso programa, então essa bolsa ela é destinada para os alunos regulares e não para os alunos especiais. Perfeito. E a gente tem duas possibilidades de editais, né? Um edital que a gente chama de chamada única, então todos os estudantes podem participar desse edital. Esse edital geralmente é lançado logo após o ingresso dos novos estudantes, então julho, agosto geralmente é o período de publicação desses editais. E também temos a possibilidade de chamadas específicas. Então, quando a gente tem uma nova bolsa de uma agência de fomento que não está integrada, né, ou que exige algum critério além, né, daqueles que a chamada única contemplou, aí a gente tem a possibilidade de abrir essas chamadas específicas. Hoje, no nosso PPGE, a gente tem 31 bolsas de doutorado em vigência e 26 bolsas de mestrado, né? Dessas bolsas, a gente tem o programa da própria UDESC, que a gente chama de PROMOP, né? Que é o programa de bolsas de monitoria da pós-graduação. Então, essas bolsas, em termos de número, a gente tem 10 para o doutorado e 10 para o mestrado, e o estudante, nesse caso, tem uma contrapartida. Então, além da contrapartida que esse estudante tem
de dedicação de 12 horas ao PPGE quando ele é um estudante, né, contemplado pela bolsa, então ele assume esse compromisso dessas horas com o PPGE. A Bolsa Promop, que é um programa de monitoria, o estudante também precisa ter aprovado um plano de trabalho. Esse plano de trabalho, né, elaborado junto com o orientador, também vai exigir ações dele, seja no ensino, na pesquisa ou na extensão, né? Então, essa é a bolsa que a UDESC tem enquanto programa. Mas a gente tem bolsas CAPES, da demanda social, que é o nosso número maior de bolsas. Então, a gente tem hoje 17 bolsas de doutorado e temos também 11 bolsas de mestrado, né, da CAPES. As bolsas, essa quantidade é atribuída por conta da nota do programa. Então, a partir da nota que nós temos, essas bolsas, então, elas são renovadas. Além disso, por uma iniciativa sempre da coordenação, a gente tem possibilidade de pleitear outras bolsas, né? Então, outras duas agências de fomento importantes para nós é o CNPq. Então, a gente tem duas bolsas de doutorado CNPq e temos também uma bolsa de mestrado, além da bolsa FAPESC, né? A bolsa FAPESC, ela também, de tempo em tempo, a gente tem um edital. Nesse caso, o estudante, além desse plano de trabalho consolidado junto com o orientador, tem um plano de trabalho aprovado junto a uma pesquisa que a gente chama de guarda-chuva, aquela pesquisa mais global, né? Proposta pela coordenação do programa. Então, ele faz em paralelo, né, a sua pesquisa também ações junto a esse plano de trabalho. Então, essas agências, elas são importantes, né? A gente, enquanto comissão, junto à coordenação, pleiteia, né, para a gente ter esse número grande, que hoje atende aproximadamente 1/3 dos nossos estudantes. E aí você vai me dizer, elas são renovadas? Elas são renovadas, né? A gente tem possibilidade de renovação. Porque se é uma bolsa que a gente está pensando em inclusão e permanência, esse estudante ingressante que conseguiu a bolsa, seja nos primeiros meses, seja um pouco depois, o que a gente gostaria é que ele permanecesse como essa bolsa até a integralização do curso, até o prazo. Para isso, ele também vai ter que cumprir alguns critérios, né, de desempenho acadêmico, participação nas atividades do programa e desenvolvimento da sua pesquisa dentro dos prazos estabelecidos para qualificação e para defesa, né? Então, essa é a possibilidade de renovação. Mas com hoje as defesas que esses estudantes, porque esse número que eu fui dizendo, ele é um ciclo mesmo, né? Então, tem estudantes que estão no início, tem estudantes que estão no final. Conforme tem a defesa, né, ou o tempo de integralização, essas bolsas são disponibilizadas. Então, a gente abre esse edital chamada única, né, que eu mencionei sempre julho e agosto de cada ano. A ideia é a gente fazer essa classificação, né, para que a gente pudesse também ter essa lista que vai rodando ao longo do ano, né, a partir das vacâncias que vão tendo, né, para cada uma das modalidades. Ótimo, perfeito, porque então a gente pensa o seguinte, nunca vai ter a garantia de ter bolsas para todos e todas, mas o objetivo é que a gente possa alcançar as bolsas para aqueles que mais precisam dentro da disponibilidade dessas bolsas, né? E tem um segundo ponto que é importante também colocar, que teve alterações recentes, tanto no valor das bolsas, assim, não tão recentes, que é importante falar, né? Mas lembrando que esse programa está sendo gravado em 2025. Se for escutado em anos posteriores, pode ter mudanças nos valores. É importante também saber que a cada novo ciclo, a cada ano e novo edital, também os critérios dessas instituições de fomento podem modificar, ter outras questões. Então, é muito importante levar isso em conta. Mas, então, essa oferta de bolsas, ela não necessariamente é para atender a todos, porque é um número limitado. Esses candidatos e candidatas com a necessidade da bolsa vão concorrer internamente, mas também falar sobre a característica das cotas, se existem prioridades para o recebimento dessas bolsas, e mais recentemente teve a mudança da possibilidade de concessão de bolsas para quem trabalha. Se pudesse falar um pouquinho mais, Rose, sobre isso.
Perfeito. A gente tem, desde 2020, no nosso programa, aprovada uma normativa que regula a questão das cotas. Então, nesses editais, 30% das bolsas são reservadas para as ações afirmativas. E a gente tem, então, ações afirmativas nos casos de vulnerabilidade socioeconômica. Nós temos também para estudantes que pertencem ao grupo étnico-racial negro, pretos e pardos, aos povos indígenas residentes no território nacional e também fronteiriços, comunidades quilombolas e ao grupo trans, travestis e transexuais, pessoas com deficiência, solicitantes de refúgio ou visto humanitário, refugiados, refugiadas ou imigrantes com visto humanitário. Então, foi uma discussão, essas normativas são sempre colegiadas, né, aprovadas em colegiado, e consideramos importante nesse momento, né, em 2020, eu já estava na comissão de bolsa, acompanhei de perto o trabalho de mobilização, né, do corpo docente e discente, e isso tem permanecido e temos, né, avaliado como essencial dentro desse processo. Então, a gente vê que o número da lista, né, dos estudantes que optam, né, pelas ações afirmativas, eles conseguem ser contemplados quando a gente tem essa priorização dos 30%, sabendo que a gente ainda precisa intensificar mais a entrada, né, desses estudantes pelas ações afirmativas, que eu acho que é a nossa luta diária dentro, né, do programa. E recentemente mesmo, né, porque foi em 2023, também pela mobilização de estudantes e dos programas e dessas próprias agências, a CAPES, então, é pioneira nessa possibilidade, por meio de uma portaria, de acúmulo, né, de bolsa, com também o trabalho remunerado. E isso, os programas estão se adaptando. No nosso caso, a gente já alterou a normativa, né, a de 2024, já para atender a esses estudantes, considerando que a gente tem divulgado qual é a forma de classificação. Então, hoje a normativa, e é isso, né, a normativa está sempre em discussão, porque ela tem que acompanhar também esse movimento, né, que a própria sociedade faz e das condições objetivas que esses estudantes têm para permanecer no curso. Hoje a gente tem um critério de pontuação. Então, o estudante que não está trabalhando, né, ele tem uma pontuação maior dentro de um leque de critérios, que é uma parte mais difícil para o estudante quando tem o edital, porque a gente tem um anexo para dar transparência a esses critérios, né? E a gente conseguir, mesmo que não tenha para todos, que a gente possa atingir aqueles estudantes, tanto das ações afirmativas, quanto aqueles que vão mostrar ali pelos critérios, uma maior necessidade em termos, né, de remuneração mesmo, e também de produtividade, né? Que então essas bolsas também têm uma classificação a partir da produção acadêmica desse estudante, que vai desde a publicação de artigos, mas essa normativa também abriu para outras possibilidades de produção, como produção de material didático, desenvolvimento de software. Então, tudo isso pode ser pontuado, junto com participação de evento, atividades de extensão, também é algo que está sendo fortalecido, né, e valorizado dentro dessa pontuação, mas que o maior peso, de fato, está na produção acadêmica, que é uma expectativa também que mestres e doutores contribuam, né, para que, enfim, a nossa área ela também se fortaleça por meio das produções. Então, também tem uma valorização aqui em termos de pontuação para essa classificação. Perfeito, porque também é importante frisar, a ciência tem uma característica de produção escrita, e a forma de vinculação e de publicização dessas pesquisas é em forma de livro, capítulo de livro, mas principalmente artigos científicos que são mais
valorizados no campo acadêmico como forma de circulação do conhecimento, né? E Rose, tem algo importante, né? Em episódios anteriores a gente falou a importância de ficar de olho no edital. E que não é necessário apenas esperar o edital do ano vigente para saber como são esses trâmites. Como nós somos uma universidade pública, está sempre disponível os editais de anos anteriores no site. E lá vai estar explícito os critérios, as questões que de repente a gente não consiga esmiuçar aqui, porque nem é o nosso objetivo, sabendo que a cada ciclo as organizações de fomento, elas também podem mudar esses critérios, não são critérios que a gente inventa, a gente se baseia nos critérios já existentes para poder fazer essas seleções dentro do que a gente já falou até aqui, mas principalmente pensar, por exemplo, os prazos, né? Quando pode-se falar, por exemplo, do ano de 2024, 2025, um pouco de como é um exemplo de prazos, como foi, por exemplo, 2024, para que quem venha a ser vinculado como aluno do mestrado e doutorado, que tempo teria para se organizar, para levantar esse material e se inscrever? O tempo geralmente é curto do edital, porque a gente também precisa cumprir os prazos das agências de fomento. Então, uma dica que eu deixaria, né, é tanto para conhecer a nossa ficha de pontuação, que é o anexo da nossa normativa atual, é ela que rege o edital, então é isso mesmo que, né, que você mencionou, olhar o edital e olhar essa ficha de pontuação. Mas mais do que isso, eu acho que é já organizar a sua trajetória acadêmica dentro dos seus arquivos pessoais. Né? Então, organizar os certificados em pastas a partir do ano em que eles foram emitidos, conferir os dados desses certificados, porque muitas vezes a gente recebe os certificados de diferentes instituições e locais e nem sempre eles têm as informações completas, então a gente precisa de certificados que tenham o ano, porque a nossa avaliação não é de toda a trajetória, claro, é sempre dos últimos anos. Então, tenho feito como professora essa fala junto aos meus e aos estudantes, que organizar uma pasta 2024, apresentações de trabalho em evento, produções, né, publicações em anais, quais foram os meus artigos, quais são os certificados de cursos de extensão, ajuda para esse edital e para todos os outros que não são únicos, né? Depois de entrada, também o estudante pode pleitear uma bolsa sanduíche, né? Tem outros editais que a vida vai nos contemplar também, né? Então, enfim, acho que a organização desse material e depois conseguir se autoavaliar, se eu tenho uma fluência digital, para saber digitalizá-los com qualidade, se eu sei fazer um PDF único com toda aquela parte, né, daquele item, por exemplo, de todas as minhas produções. Enfim, acho que são algumas das questões que podem contribuir para esse estudante que está pensando até no nosso edital de ingressantes, né? E depois para os outros que virão. Perfeito. E aproveitando, Rose, se a gente for pensar, por exemplo, em quem conseguiu ser contemplado no edital de bolsas, tanto de mestrado, doutorado, tu falaste aqui de alguns exemplos de requisitos a serem cumpridos. Se pudesse falar um pouco mais, assim, porque é uma contrapartida, né? Quem recebe uma bolsa necessita ter uma contrapartida de devolutivo ao programa, emissão de alguns relatórios, alguma publicação, algo nesse sentido é importante frisar, porque é o direito ao acesso, mas também tem um dever a ser cumprido nesse processo. Se puder falar um pouquinho mais. Para a gente, a renovação ela é anual, né? Então, essa bolsa, o estudante é contemplado, ela tem duração de 12 meses e perto desse prazo, então a comissão de bolsa recebe uma lista de documentos para avaliar se o estudante, né, tem direito à renovação. Isso também está regulado por essa normativa, né? Então, nesse caso, o desempenho satisfatório é ter o conceito no mínimo B, né? Nós trabalhamos com essas letras, então, o histórico escolar do estudante, ele precisa ter as notas A e B.
ele também, acho que é importante dizer que talvez não mencionamos nas outras questões, é que não pode ter acúmulo de bolsa. Então, se eu posso ter acúmulo de trabalho remunerado a partir da normativa de 2023, o acúmulo de bolsa ainda é vetado, né? Então, não posso ter acúmulo de bolsa. Então, eu vou novamente renovar esse compromisso com o PGE, que essa é a bolsa, né, que eu estou assumindo. Além disso, as 12 horas que é o compromisso assumido ao ter a bolsa, ele é renovado. Então, eu continuo renovando e tendo 12 horas de dedicação às atividades que a coordenação pode me solicitar, ou os laboratórios, né? Então, esse apoio, que é algo que o estudante que está engajado, ele já faz, né? Então, a gente também não entende essas 12 horas como um trabalho extra, mas uma contribuição de fato com o programa e os laboratórios e grupos de pesquisa. Durante a renovação, a gente não tenha outras exigências além daquela que o estudante já tem dentro do programa. Então, um estudante de doutorado, ele precisa publicar um artigo, né, ou ter a carta de aceite de um artigo, qualizar, para que ele possa defender, né? E a gente não faz isso em termos de renovação de bolsa, porque a gente já entende que esses critérios já estão em outras, estabelecidos em outras normativas na trajetória acadêmica. Mas a todo momento o compromisso, né, que esse egresso ele vai ser acompanhado também por nós, né, pelo programa, e vai ajudar a fortalecer a nossa nota, porque essas agências também, como eu disse, elas disponibilizam a quantidade de bolsas pela nota que o programa tem. E a nota, ela é um critério, né, variado de dimensões, mas um deles é a produção dos nossos estudantes e egressos. Então, a comissão sempre tem feito essa fala também, né, que a permanência, essa bolsa, ela permite que você permaneça, e o seu trabalho, né, a sua seriedade ao longo do curso e depois que vai resultar nas suas publicações, vai fortalecer, vai manter e talvez até ampliar o número de bolsas que a gente pode conquistar, né? E isso a gente fortalece esse programa, né, que é feito dentro de uma universidade pública, gratuita, enfim, com contribuições excelentes para a nossa área. Então, é um pouco desse apelo que a comissão também faz com os bolsistas. Que legal, importante, né, Rose? E uma última questão, acho que isso também é algo de variação. Antes eu tinha comentado que o valor da bolsa teve reajuste. Tu conseguiria falar um pouquinho assim dos valores, ou onde buscar essas informações para saber atualizado qual é o valor de uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado, dependendo da instituição de fomento, isso tem mudança, tem diferença? A gente tem um parâmetro mesmo de valores de bolsa. Sempre os editais vão estar trazendo esses valores, então eu vou convidar, né, a cada um que olhe, né, para até que eu não fale um valor aqui, né, fora do previsto, e com isso as agências e a própria UDESC, elas têm feito esse parâmetro, que eu acho que é importante. Então, a gente não tem concorrência entre as agências por conta dos valores, porque eles foram atualizados, e muitas vezes a gente tem a concorrência entre as agências por conta das exigências outras, né? Que a CAPES, por exemplo, ela se limita às renovações a partir desses critérios que eu mencionei, né? Não exige, por exemplo, uma monitoria junto, né, como a Bolsa Promop da UDESC ela tem exigido. Então, mas em termos de valores é isso, né? Eles são equiparados. E é importante que se atualize, saiba também o custo de vida da cidade que tu estás indo, vendo as tuas condições econômicas e laborais, porque, como a gente já falou em episódio anterior, é um projeto de vida, uma pós-graduação. O mestrado é 2 anos, no máximo 2 anos e meio, o doutorado são 4 anos, no máximo 5 anos pedindo prorrogação. Isso mostra que é um tempo considerável da trajetória de vida e que realmente é uma organização geral, global da sua vida, ingressar num programa e fazer parte desse desenvolvimento de formação de pesquisadores e seres humanos. Rose, agradecer a tua presença aqui. Eu acho que é um programa muito importante.
A gente lutou muito para que esse programa fosse gravado, porque a gente acredita na importância de ter esse registro que mostra que o nosso programa ele é muito grande, de alta excelência, com volume bacana de bolsos, sempre pode ser maior. A gente acredita que a cada novo ciclo venha mais bolsas, porque o programa é de excelência, mas só te agradecer aqui pela presença do PodPós e até o próximo programa. Agradeço, né? Fico à disposição. Perfeito. Até o próximo, gente. Valeu.